Então, pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo de hoje, nós vamos falar de frações, porém, agora nós vamos falar de soma e subtração de frações. Vamos lá? Observe que este primeiro exemplo aqui, nós temos denominador 2. Toda vez que nós temos denominadores iguais, nós podemos somar, porque são semelhantes. A gente só soma coisas semelhantes. A gente não soma coisas diferentes, né? Para somar coisas diferentes, vão dar resultados diferentes. Então, se você pega duas frações semelhantes com o mesmo denominador, nós vamos permanecer com o mesmo denominador. Então, 8 meios mais 12 meios vão dar 20 meios. E 20 meios é a mesma coisa que 20 dividido por 2, que vão dar 10. Olha o próximo exemplo, denominador 13. Então, mesmo denominador, somamos o numerador. 5 com mais 1 com mais 3, 9 trezeavos. Neste caso, a gente não simplifica, porque o 13 não é divisível, não tem nenhum número que divide com 9. Ele é primo. Nesse terceiro exemplo, nós temos o 23. Vamos verificar, o numerador é só somar. 14 com mais 7 com mais 2, 23. Sobre 23 é o mesmo que dividido. 23 dividido por 23, 1. Olha como é simples. Mais um exemplo, só que agora na subtração. Nós temos 12 meios menos 8 meios. Como é o mesmo denominador, mantém e você subtrai a parte de cima. 12 menos 8, 4. E esse símbolo é o mesmo que divisão, 4 dividido por 2, 2. Próximo exemplo, 13, 13, 13. E aí a gente pega só o numerador. 5 menos 3, 2, menos 1, 1 trezeavos. Simples, né? Olha o próximo exemplo. 14 menos 7, 7. 7 menos 2, 5. Mantemos o mesmo denominador, fica 5 sobre 23 avos, ok? Olha agora quando começa a dificultar, quando nós temos denominadores diferentes. Podemos somar frações com denominadores diferentes? Não, a gente não consegue. Então, existe uma técnica. Qual que é? Nós vamos usar ele como primeiro método, porque tem outros, tá? Primeiro passo é transformar essas três frações numa fração que tem o mesmo denominador. Como é que a gente faz isso? Através do MMC de 2, 4 e 6. Por quê? Porque é o mínimo múltiplo comum. Você vai procurar um múltiplo entre esses três que dá um resultado idêntico para eles. Só que por que a gente chama ele de menor múltiplo comum? Porque qual a necessidade da gente pegar um múltiplo maior? A gente pega um menor para reduzir as nossas contas. Existem duas técnicas para fazer MMC. A mais conhecida é essa aqui, né? Você coloca separado entre vírgulas, faz aquela barrinha e começa a dividir. Qual é o primeiro número que divide os três aqui? 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3, ok? Aí você vai procurar o próximo número que divide aqui, ó. Ainda tem 2. 2 dividido por 2, 1. O 1 mantém, que quando chega no 1 é a última divisão. E o 3 não divide o 2, então ele permanece, então ele se repete aqui embaixo. Agora, qual é o próximo número que divide? O 3. Então, você pega 3 dividido por 3 dá 1. Quando chega 1 aqui é porque acabou, você vai pegar esses resultados aqui e multiplicar. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Pronto, 12 é o nosso MMC, tá? É o menor múltiplo comum. A outra maneira de fazer o MMC é assim. Você separa os números em fatores primos. Então, 2 é só 2. O 4 é o 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado. O 6 é o 2 vezes 3. E o que é o MMC? É os números, fatores comuns e não comuns de maiores expoentes. Então, se a gente fosse colocar o número 2 aqui, nós vamos colocar o 2 ou 2 vezes 2, que é o 2 ao quadrado. É ele duas vezes, porque nós vamos colocar de maior expoente. E aqui, já que o 2 nós já colocamos, nós vamos colocar o 3.
Então, fica 2 vezes 2 vezes 3, que vão dar 12. Em outro vídeo, a gente pode explicar melhor sobre o MMC, ok? Então, já que nós temos que o MMC é 12, no lugar do 2, nós vamos transformar ele em 12. No lugar do 4, vamos transformar em 12. E no lugar do 6, vamos transformar ele em 12. Mas a gente não pode pegar uma fração simplesmente e mudar o denominador. Toda vez que você muda embaixo, você tem que mudar em cima também. Aí você pensa assim, o 2, para se transformar em 12, você teve que multiplicar por quanto? Por 6. Então, você pega em cima e multiplica por 6 também, porque aí essas frações são semelhantes. Então, 1 vezes 6, 6. Ou seja, no lugar de 1/2, você pode substituir por 6 dozeavos. Então, no lugar de 1/2, você põe aqui, ó, 6 dozeavos. No lugar de 3/4, nós vamos colocar algo sobre 12. Mas que número a gente vai pôr aqui? O 4, para se transformar em 12, você teve que multiplicar por quanto? Por 3. Então, aqui em cima, você vai multiplicar por 3 também. 3 vezes 3, 9. Então, no lugar de 3/4, nós vamos colocar aqui embaixo 9 dozeavos. E 5/6? O 6, para se transformar em 12, você multiplica por 2. Então, multiplica em cima também. 5 vezes 2, 10. Então, no lugar de 5/6, nós vamos colocar 10 dozeavos. Agora que os denominadores são iguais, a gente mantém o denominador e soma os numeradores. 6 mais 9 mais 10, 6 mais 9 mais 10, 25 dozeavos. Fazemos mais alguma coisa? Não, não tem como simplificar, então essa aqui já é uma fração irredutível. Olha o método 2. O outro método é o seguinte, você já sabe que o MMC é 12, porque nós já fizemos na página anterior. Então, você vai transformar, substituir o 2, 4 e 6 por 12. Você pega esse resultado, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Eu até fazia uma brincadeira na sala de aula e cantava uma música para os meninos. Mas eu não vou pagar esse mico aqui, na verdade? Então, é só fazer, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos lá? 12 dividido por 2, 6 vezes 1, 6. 12 dividido pelo de baixo, 12 dividido por 4, 3. Vezes 3, 9. 12 dividido por 6, 2. Vezes 5, 10. Eu fiz até da mesma cor aqui, ó, para vocês verem a diferença. Agora, basta somar. 6 mais 9 mais 10, 25 dozeavos. Esse jeito aqui, ele é mais rápido que o método 1. O método 1, ele é mais explicadinho, mas esse método 2 aqui, ele é mais rápido, ok? E existe agora um terceiro método. Só que esse terceiro método, a gente trabalha quando a gente está somando duas frações, né? Então, olha, frações diferentes, 8 e 6, primeira coisa, 8 vezes 6, 48. Então, nós estamos transformando ele em 48. É o MMC? Não, é um múltiplo comum, porque 8 vezes 6, 48 é um múltiplo entre esses dois. Mas é o menor? Não. Então, a diferença é que nós não estamos usando o MMC, nós estamos usando só um múltiplo comum. Em seguida, nós vamos pegar as extremidades e multiplicar cruzado. Olha, 6 vezes 3, 18. 8 vezes 5, 40. Agora, como o sinal é mais, você vai repetir. 18 mais 40, 58 sobre 48. Esse método é legal pra caramba, é simples, mas dá para fazer quando são duas frações, fica simples e tem uma condição também. O resultado ele não é irredutível, você tem que simplificar, porque a gente não usou o mínimo múltiplo comum, certo? Então, você tem que olhar qual é o número que divide 58 e 48. Neste caso, é 2. 58 por 2 dá 29, 48 por 2 dá 24. Agora, dá para simplificar mais? Não, acabou. Neste caso aqui, a gente pega o 4 e o 7 e multiplica, dá 28. E neste caso, vai ser o mesmo valor que se a gente tivesse tirado o MMC, ok? E agora, a gente multiplica cruzado. Então, ó, 3 vezes 7, 3 vezes 7, ou 7 vezes 3, 21. Agora, a gente pega nessa diagonal. 4 vezes 5, 4 vezes 5, 20.
e mantenho o sinal do meio. Eu tenho 21 menos 20, fica 1. 1 sobre 28. Olha como é que é fácil esse método, muito simples, né? Agora, nosso último exemplo aqui é quando nós não temos duas frações, nós só temos uma fração. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar o 15 em fração. 15 é a mesma coisa que 15 sobre 1. Por quê? Porque 15 dividido por 1 é ele mesmo, é 15, certo? Então, agora que a gente transformou ele em duas frações, podemos somar. Me responde, olha, denominadores diferentes podemos fazer dessa maneira? Não, nós temos que transformar ele em dois denominadores iguais. Então, nós temos vários métodos, um deles é multiplicar cruzado, não é isso? Então, ó, 10 vezes 1, 10, mantém 10, e agora multiplica cruzado. 2 vezes 1, 2, 10 vezes 15, 150, somando os dois agora, 152 décimos. E simplificamos dividindo aqui por 2, que dá 76 sobre 5. O único cuidado que vocês têm que ter é quando somar aqui, a gente não pode somar os denominadores. Gente, mantém o denominador. Você está somando duas coisas iguais. Então, ó, 2 décimos mais 150 décimos. Dá 152 décimos. Não pode ser 152 sobre 20. Você não pode somar os denominadores, tá? Então, ó, 2 bananas mais 150 bananas dá 152 bananas. Pensa assim, você está somando coisas semelhantes. E só no final você simplifica, ok? E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo simplificado. Não deixe de curtir o nosso vídeo, não deixe de se inscrever no canal para receber sempre mais notificações, ok? Próximo vídeo nós vamos falar também de frações. Conto com vocês. Tchau, tchau!